Tá bom. Eu vou Luci, começar minha. eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem você é e o que que você faz. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, meu nome, né, é Luci Souza. Eu sou nutricionista, tenho pós-graduação em diabetes e tenho 19 anos de experiência clínica, né? Tanto na área hospitalar, que eu tive uma grande vivência na área hospitalar, e no atendimento em consultório. Então, tenho 19 anos aí de experiência aí na área clínica aí de consultório, né? E, e é isso. Agora eu quero que você se apresente, né? Conte um pouquinho da sua experiência, né? Bom, eu brinco que eu já nasci na área da saúde, né? Vou começar a falar números, vão calcular minha idade. Então, a minha primeira formação, eu fiz faculdade de enfermagem e obstetrícia, eu sou formada há 35 anos na enfermagem. Antes disso, eu trabalhava em laboratório de análises clínicas, fiz experimentação cirúrgica e dentro da faculdade de enfermagem que eu conheci a psicologia e eu me encantei, né? Fiz especialização em obstetrícia e depois eu fui para psicologia. Na psicologia eu estou há 28 anos atuando e desde então fiz várias especialidades e dentre uma delas, né, sou instrutora de Mindfulness, que eu fiz há alguns anos atrás e continuo atuando dentro do consultório com as práticas clínicas, junto com o Mindfulness também. Então, estou aí na área da saúde, acho que desde sempre. Adoro o que eu faço e vou tentando me aprimorar cada vez mais, né? Eu brinco com meus pacientes que eu falo que essa é a minha caixinha de ferramenta, né? As minhas especialidades, os estudos, etc. E eu vou usando de acordo com a necessidade de cada um. Tá. É É uma longa isto. experiência, né? Que bom. Pois é. Parabéns. Então, eu espero que ela continue, né? Por muitos e muitos anos. Vamos começar então? É, eu Vamos, fiz vamos lá. uma, eu fiz uma pergunta, né, no Instagram, na caixinha de pergunta, e 90% das pessoas não sabem o que é o mindfulness e nem o mindful eating, né? Então, eu acho que a gente pode Uhum. começar, né, falar um pouquinho, explicar, né, do que se trata, o que é. Então, eu gostaria que Tá. você começasse falando, né, sobre o mindfulness. Bom, então, o Mindfulness, né, ele surgiu assim, o John Kabat-Zinn, que na década de 70, ele começou a estudar, começou a observar por que que os monges budistas tinham comportamentos diferentes, diferentes no sentido positivo. E a partir dos estudos dele, chegou à conclusão que o que trazia diferenças para eles, né, e benefícios era a meditação. E aí ele começou a estudar, né? O que era meditação, o que ela fazia, que benefícios que ela trazia. Só que ele chegou num ponto, né, onde conflituou um pouco que tradições religiosas com ciência. Ele era um cientista Uhum. e ele não queria misturar uma coisa com a outra. E Sim. aí que veio, né, a questão, eu estou colocando assim uma história de uma forma muito resumida, né? Uhum. Aí nesse momento ele separou, né, o que é ciência, o mindfulness, ele não é uma prática meditativa tradicional com tradições religiosas, né, com resquícios religiosos. Então ele separou, mindfulness ele é ciência, ele é laico, não depende de crenças, não depende de religião, não depende de nada disso, apenas de aprender e praticar, tá? E Uhum. colocando de uma forma muito reduzida, o que ele coloca? É apenas parar e estar presente. Quando eu falo, né, falo assim, nossa, mas é tão simples, então, e tão difícil, né? A coisa que nós menos conseguimos fazer na atual situação de vida é o parar e estar presente. E eu vejo que assim, a pandemia, né, nos trouxe muito essa necessidade. De repente a gente começou a ver que nós temos apenas o momento presente. Fez a gente parar muita coisa, muita gente teve que parar de trabalhar, de estudar. A vida rapidamente teve que entrar numa outra rotina, num outro paradigma.
E Uhum. nada mais atualmente, né, nós vivemos o mindfulness, que é o momento presente. Sim. Apesar da expectativa de futuro, né, da necessidade de controlar, a gente volta e é entrar e ver o que, que eu tenho. Nós eu só tenho o momento presente. Uhum. Mindfulness é parar e estar presente, é viver o momento presente, é ter essa consciência, né, essa atenção plena. Em português, nós não temos um Uma termo que. definição, né? Não, um termo que significa mindfulness. O que Tá. mais se aproxima, tá? É awareness, que é consciência, é estar, é Uhum. a atenção plena. Então, a gente Tá. traduz o termo mais próximo como atenção plena. E o que que é isto? É exatamente isso. Nesse momento que nós estamos conversando, tem várias pessoas assistindo. Em algum momento a pessoa está atenta, em outro momento distrai, aí volta, né? Então, atenção plena, na verdade, tem gente que fala assim, o que que não é mindfulness? Deixa eu traduzir, falar um pouquinho o que que não é o mindfulness. Mindfulness não é mente em branco, não é iluminação, né? Não é não pensar em nada. Esses mitos, na verdade, atrapalham as pessoas a praticarem qualquer tipo de meditação ou mindfulness. Né? Porque o que eu mais escuto? Ah, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Ah, que ótimo, porque você está vivo. Uhum. Né? Então, assim, estando vivo, nós vamos pensar. Nossa mente foi feita para pensar. Tá? A Sim. grande questão é que nós nos perdemos nos pensamentos. Essa é a grande diferença. Então, quando eu pratico mindfulness, ao contrário do que se imagina, vou ficar sem pensar em nada? Não, isso não é uma verdade. Eu vou estar praticando, de vez em quando um pensamento vai me invadir. E quando eu percebo que esse pensamento chegou, ok, né? Eu volto para minha âncora, que é a respiração, ou alguma outra âncora que eu escolher, percebo que eu pensei, e gentilmente, sem me dar bronca, eu volto na continuação da prática de mindfulness. E isso, né, a gente tendo essa prática diária, o que, que vai acarretar, né? Eu consigo perceber que estou pensando, então eu não vou me perder tanto em pensamentos, não vou ficar divagando em tantos pensamentos, melhora o foco, melhora a minha saúde mental, minha saúde física, né? Uhum. Então, mas isso é assim, é a prática, né? Tudo é a prática. Quanto mais a gente praticar, mais benefícios vai ter. Outro mito. Ah, eu fui praticar, eu estava bem, de repente eu fiquei ansioso, eu fiquei tenso. Não, a gente já estava, mas não tinha percebido. A prática nos traz exatamente para essa percepção do eu no aqui e agora. Uhum. Tá? E às vezes as práticas podem me deixar relaxado. Isso é uma consequência, não é essa Sim. a intenção. Tá? De Tá. repente eu posso me perceber mais tensa. Ok, então é perceber e falar, estou tensa. Tá tudo Uhum. bem. Como que eu vou lidar com isso? Eu Ah, acho que então é aceitar, né? é a aceitação. A aceitação do momento, né? Não julgar, né? Às vezes a gente, Isso. porque estar presente, muitas vezes, as pessoas, né? Até eu mesma, eu acho que todo mundo, é algo que pode parecer tão simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Sim. De colocar isso na prática. E tem algumas maneiras da gente colocar isso na prática no nosso dia a dia. E de repente, 2 minutos, né, de prática já, né, é suficiente ali naquele momento, né? Então, eu acho que colocar isso, né, esses exercícios, né, de respiração, ou simplesmente só prestar atenção na respiração, porque a gente vai fazendo tudo no automático ao dia a dia, né? Sim. E não presta E o atenção mindfulness é na nossa exatamente isso. respiração. E isso reflete nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso estilo de vida Uhum. e também nas nossas escolhas alimentares, né? O mindfulness trabalha exatamente a partir desse princípio, que nós fazemos mais de 20 mil respirações por dia, mas não prestamos atenção em nenhuma delas. Então, quando eu paro para prestar apenas atenção na respiração, eu já estou praticando mindfulness. Né? Então, também Uhum. outro mito, eu não tenho tempo. Então, assim, nós temos, né, hoje nós já sabemos
que você não precisa, ninguém começa com uma prática de meia hora, por exemplo, né? Você não consegue. Então, assim, se você fizer várias pequenas práticas ao longo do dia, elas já trazem benefício, Sim. tá? Então, nós temos desde uma prática curtinha, que é de 3 minutos, até práticas mais longas. E nós podemos ir intercalando, fazendo até, por exemplo, na fila do supermercado, né? Ou quando eu estiver esperando, tá numa sala de espera médica, alguma coisa, em vez de ficar no celular, faz uma prática pequena, né? Então, várias práticas pequenas, somadas, elas têm grandes benefícios, Uhum. né? Então, Sim. não dá para começar com meia hora de prática, é muito difícil mesmo, né? E aí a intenção qual que é? É que cada um consiga fazer dentro daquilo que pode e que é benéfico para si. Não existe uma receita, Uhum. tá? Sim, Então, porque as pessoas para são diferentes, né? exatamente, Então você tem que exatamente, encaixar isso dentro da sua rotina, dentro do que você consegue, né? Eu acho que isso exatamente. é super importante. E eu acho que é fundamental as pessoas saberem também que assim não há não há intenção para o mindfulness. Ah, eu estou nervosa, eu vou fazer para me acalmar. Não. Se você vai fazer, você vai prestar atenção, você vai estar atenta ao como você está. Isso é importante também, É o né? Eu reconhecimento, né? perceber isso, sem julgar, né? Então, estou ansiosa. Ok, meu coração está batendo, meu pensamento está acelerado, estou suando. É observar, é apenas ser um observador daquilo que está acontecendo, sem querer modificar nada. Aí que vem a Uhum. aceitação. A única motivação que nós preconizamos para o mindfulness é a compaixão. Não é pena, nem dó, nem piedade, né? A compaixão é o desejo de ficar livre de sofrimento, para nós, para a humanidade. E aí, quando a gente fala disso, né? Se eu estou presente e percebendo o meu corpo, aí que entram os vários outros protocolos do mindfulness. Aí entra o mindfulness eating, por exemplo, Uhum. né? Então, no Sim. mindfulness eating, eu consigo perceber, né? Sensação de fome. O que é fome? Aí eu vou deixar mais para você explanar um pouquinho Uhum. aí, né? O que é um mindfulness eating? Tá. Na verdade, o Mindful Eating, ele é uma derivação do Mindfulness, né? E veio para trazer essa atenção plena para o momento da refeição, Uhum. né? Então, estar presente no momento da refeição. Eu sei que isso pode parecer algo, ai, todo mundo fala isso, né? Eu escuto muito isso, mas eu vou te falar uma coisa: poucas pessoas praticam isso. Eu Sim. percebo no consultório, né, quando uma das perguntas, né, que eu faço para o meu paciente, para o meu cliente, é como que, né, a relação dele ali no momento da alimentação. Então, quanto tempo ele demora para se alimentar, como que é essa refeição, e muitas vezes, eu acho que 80% do que eu escuto é que ele come, que muitas vezes, né, come rápido, quando terminou de comer, às vezes nem lembra o que comeu, Uhum. né? E isso impacta o não perceber a saciedade, não perceber esse estado de fome. Às vezes não é fome, às vezes terminou ali de fazer a refeição pelo fato de não ter percebido esse momento, tem a sensação de que ainda está com fome, né? Que ainda está com fome. Uhum. Então, o Mindful Eating, né, que é essa atenção plena, traz para a nutrição, na verdade, é uma ferramenta que a gente utiliza para melhorar a relação com a alimentação, né? Então, trazer essa atenção plena para o momento da refeição, tanto no momento da refeição como também nas escolhas alimentares. Então, é trazer Exatamente. mais consciência, né? Quanto Uhum. maior é a nossa consciência, né, alimentar, melhor é a nossa, melhor vai ser, né, as nossas, no caso a gente vai fazer escolhas mais saudáveis, né? Então, quanto maior a consciência,
melhore a minha relação com o alimento. E dessa forma, melhore a minha relação com a alimentação de uma forma geral, com escolhas mais saudáveis, com um autoconhecimento, né? Porque a gente sabe o que faz bem para a gente, o que não faz bem. Então, é olhar, né? É ter esse olhar, essa percepção. E aí a gente também, né, tem também alguns protocolos de práticas para que isso ocorra, né, no dia a dia e que vá fazendo essa transformação, porque na verdade é né, o Mindful Eating é para trazer essa mudança, né, do comportamento alimentar, melhorando a relação com a comida, né? Sem julgamento, sem estresse na hora de comer, porque o que eu percebo também é que as pessoas estão ficando com medo de se alimentar. Elas, por exemplo, no consultório, eu recebo muitos pacientes que chegam falando para mim, eu não sei o que comer, eu não sei mais o que me faz bem, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Elas começam a excluir alimentos, né? Então elas vão retirando da alimentação tudo o que elas acreditam, o que leram, o que viram que não faz bem e vão retirando tudo. Mas não param para pensar, né, e para refletir e para ter esse autoconhecimento com a alimentação. E eu acho que a pandemia, né, ela, ao mesmo tempo que ela fez com que todo mundo ficasse mais nesse momento presente, ela também aumentou muito a ansiedade das pessoas. Sim, E bastante isso mesmo. refletiu muito na alimentação, né, como um todo. Então, eu acho que a atenção plena, ela vem para melhorar, né, essa relação com a comida e também diminuir, né, a ansiedade, enfim. Tem até um estudo que foi feito, né, sobre os pontos positivos da, da prática do Mindful Eating, que eu vou até colocar aqui para vocês daqui a pouco, mas, na verdade, é isso que você disse, é estar ali no momento presente. E quando se pratica o mindfulness, Lucy, só fazendo um adendo para não perder o gancho seu, é, o mindfulness ele acaba nos dando a informação que nós precisamos para os 9 tipos de fome que nós temos. Tá? Porque o mindfulness ele trabalha, nós temos 9 tipos de fome. 9 tipos de fome, sim. A gente não come simplesmente porque come. Né? Então, quando nós praticamos o mindfulness, nós estamos mais atentos às sensações, aos sentimentos e às emoções. E aos pensamentos, né? O que eu estou pensando. Então, assim, quais são os 9 tipos de fome? Então, eu tenho a fome dos olhos, tá? Essa é a primeira. A gente Tá. come primeiro com o olhar, né? Então, você está numa churrascaria e, de repente, né, o garçom passa lá com uma bandeja cheia de carne, alguma coisa, seu olho, mesmo que você não estava pensando ou querendo aquele alimento, você já visualizou aquilo e aquilo desperta alguma sensação ou pensamento. Nós temos a fome do nariz, né? O olfato ele é muito importante na alimentação, Sim. mas nós não estamos muito atentos. De repente você está distraída com alguma coisa, alguém está refogando alho e cebola para fazer um arroz, uma coisa super simples, isso desperta, né, a fome do nariz. Nós temos a fome da boca. Eu coloco um alimento, posso até, né, de repente eu olho um alimento, ai não, acho que eu não gosto, mas eu ponho na boca e aquilo vai me trazer alguma sensação. Que Uhum. pode ser agradável ou desagradável, né? Então vai Tá. despertar a fome da boca. A Uhum. fome do estômago. Essa fome é uma fome muito importante da pessoa Que é a fome perceber, né? Eu estou com fisiológica, né? fome, isto. Eu estou com fome ou vontade de comer ou desejo, que é uma coisa mais intensa que a gente vai partir para as compulsões, né? Então, o mindfulness ele me dá essa possibilidade de entrar em contato e falar, peraí, o estômago está roncando, né? Aquele vazio. Então, eu estou com fome. Essa é uma necessidade fisiológica. Ninguém tem que passar fome.
mas nós não precisamos comer apenas pela vontade e o desejo de comer. Tem a fome do tato. Essa também é uma outra fonte muito importante de perceber. O que é a fome do tato? Se você pegar uma pizza, um pedaço de pizza e comer com garfo e faca, é diferente de pegar um pedaço de pizza e comer com a mão. Todo alimento de pinça, né, movimento de pinça, ou seja, que eu vou e pego sem estar cortando, eu não estou registrando. Então é importante colocar essa questão de comer com um talher. Por quê? Porque eu vou ter consciência do que eu estou comendo. Então essa questão do pinçar. Você vai numa festa, as pessoas perdem a noção do que elas comem. É porque a gente pega com a mão, Vai né? passando, exato. Não, e o gato, você está conversando, né? Então a Uhum, atenção não está na comida, a uhum. atenção está na conversa, né? Na troca de olhar, em outras situações. O garçom passa, você pega e leva a boca, passa o outro e leva a boca. E a gente perde essa noção do quanto que se está comendo. Na pandemia em casa, isso aumentou muito, porque a oferta é muito grande e os alimentos estão à disposição. Então, você passa, pega alguma coisa e come, passa pela cozinha, pega outra. Você foi buscar água, de repente pega, viu uma bolachinha, pega ali. Então, é ter essa consciência, né, de se eu Acaba comer pela ficando. pinça, eu vou comer muito mais. Fome do ouvido. Nossa, fome do ouvido, sim, né? Por exemplo, alimentos crocantes, que traz uma certa crocância, que faz um barulhinho, muitas vezes produz o Faz o estímulo para creque-creque, comer né? mais. Isso, exatamente. Aí nós temos a fome celular. Essa fome celular é que tipo de alimento que eu preciso, né? Do que eu estou precisando? Que é do que você estava falando agora, as pessoas perderam um pouco a noção. É tanta dieta da moda, né, que no consultório, eu não sendo nutricionista, eu encaminho para nutricionista, mas falo assim, usa a dieta, né, a comida da avó. O que a avó cozinhava? Esse é o alimento mais saudável. Arroz, feijão, bife, salada, né, aquela divisão lá que vocês fazem do prato, colorido, não colorido, etc. Nós temos a fome da mente. O que meu pensamento está falando? Estou aqui, né, estudando, aí vem um pensamento, falo, nossa, tem aquela bolachinha lá. Aí começa o meu Tá pensamento, é pensando. parar, em vez de eu se levantar e ir lá e buscar a bolacha, observar e falar, isso é um pensamento, Sim, por que que eu tô tendo esse pensamento, né? É tá? relacionar Exatamente. a vontade com a emoção também, né? Aí entra na questão da fome do coração. Aí tem a outra fome, a fome do coração. Aí você pode fazer um exercício que é assim, bom, se eu tivesse doente agora, o que eu gostaria que alguém preparasse para mim, para eu comer? Pensa o que vem. Volta lá atrás, quando você era pequeno, você ficava doente, o que sua mãe fazia para você comer? Veja se tem relação uma lista com a outra. São as memórias Ai, afetivas, né? A alimentação, memórias ela tem uma afetivas. relação com essas memórias, né? Isto, exatamente. Com a proteção, com o aconchego. Por isso que as pessoas falam assim: ah, eu tô de TPM, eu vou comer chocolate. Eu acho que virou também uma boa justificativa para se permitir comer chocolate, doce, seja lá o que for. Não é? Porque ninguém tem TPM o mês inteiro. Estou ansioso, eu vou comer. Então, no consultório, você vai comer e vai lidar com a ansiedade como? Né? A comida não é remédio para a ansiedade, não é o remédio para a depressão. Por isso a necessidade de perceber o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E o mindfulness traz isso, essa percepção. Né? De eu poder Sim, parar e eu estou ansiosa. Tá tudo bem. Eu não tem posso fazer uma problema. opção. Não tem problema. Eu posso fazer uma opção. Né? De fazer um exercício, um relaxamento, de lidar com essa ansiedade e dizer, não preciso comer, porque isso não vai me ajudar. Não estou com fome. Estou deprimida. Estou triste. Porque a comida, eu brinco no consultório que eu falo assim, parece juramento de casamento. É na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Né? Então, meu time ganhou, vamos fazer churrasco. Meu time perdeu, vamos fazer churrasco. Né? Então, estou feliz, vamos comer. Eu estou triste, vamos comer.
Então, eu vejo assim, qual é a função da comida na sua vida? Essa é a pergunta básica, né? Você está Sim. usando a comida de que forma? Que função que ela tem? Então, quando eu olho e falo, bom, a questão está no emocional, eu tenho que tratar o meu emocional, Uhum. Por isso que é né? E na importante. fisiologia, aí, o que que se faz na fisiologia? Quando a fome é Uhum. fisiológica, né? O que que se faz? Então, é importante ter esse reconhecimento, né? Sim. Reconhecer a fome e também reconhecer Uhum, a saciedade, né? O que eu uhum, percebo é que muitas pessoas, por exemplo, não respeitam a fome, a sensação de fome. A sensação de fome, ela é boa, né? A gente tem que ter essa uhum. sensação de fome, porque Sobrevivência, né? significa que o nosso metabolismo está funcionando, que o nosso processo de digestão já foi efetuado, né? E aí a gente tem a Aham. sensação de fome, que é a fome fisiológica. Primeiro, saber reconhecer essa fome, né? Então, tem pessoas que falam assim, eu sinto o meu estômago roncar, né? Tem pessoas que sentem o estômago roncar, tem pessoas Uhum. que sentem, que sentem assim, é muito individual essa sensação, né? Porque a minha Sim. sensação de fome é diferente da sua sensação, então acho que o Uhum. primeiro passo é esse reconhecimento, né? E comer. Oi, não sei o que aconteceu Oi, aqui, eu voltou. sumi, voltei. É, mas voltou. Voltou. Então, Voltou. primeiro passo, reconhecer essa fome, né? E, e quando sentir a fome, saciá-la, porque às vezes o meu horário de almoço é 1 hora da tarde, a pessoa colocou lá que o horário dela é 1 hora da tarde. E aí ela sente fome, mas fome mesmo, às 11 horas, porque ela acordou muito cedo. E aí, por que que ela não pode almoçar às 11 horas? Então, respeitar Uhum. essa fome é importante, né? Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer essa fome fisiológica e respeitá-la. Uma prática para que isso, né, funcione e começar a colocar isso na prática é fazer um diário. Então, fazer um diário de registro, né, alimentar. Não só de registro alimentar, mas onde também se registre todas as atividades do dia e até relacione a fome, por exemplo, tomei café da manhã às 8 horas da manhã. Ok. Aí, 11 horas da manhã, já estou com muita fome. Isso acontece todos os dias? Ou isso aconteceu hoje porque eu tinha mais trabalho, porque eu Uhum. fiquei tenso, entendeu? Então, quando a gente começa a registrar, fazer um diário alimentar, onde a gente coloque os horários da alimentação, o que foi, né, consumido naquele horário, a gente começa a ter uma consciência melhor da nossa relação com a comida. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer. Mas a fome fisiológica, ela dá sinais, né? A gente sabe Uhum. reconhecer quando realmente é uma fome fisiológica, né? Mas tem que reconhecer, porque senão fica confuso. Mas será que é fome mesmo? Ou é uma fome emocional? É uma fome que não é fome, é uma vontade de comer, né? Porque tem Eu alguém do percebo meu você no lado que acabou de abrir um consultório. chocolate, por exemplo. Aham. E aí eu É o ouvido, olha lá, é o ouvido, e o né? pensamento. Então é Então, mas eu percebo no reconhecer. consultório exatamente isso. Eu vejo que as pessoas perderam essa percepção da fome porque ninguém mais passa fome. As pessoas Sim, comem tanto ao longo do dia, a oferta de alimento é tão grande, né, que assim as pessoas não têm mais essa percepção de sentir fome para ter a necessidade de comer, porque comem muito o tempo todo, né? E eu acho que isso que você falou é importante para que ter esse registro, né? Porque é uma forma de praticar mindfulness também, para você estar sim, atento e aí você vai uhum, praticar o registro para você começar a se conhecer. Essa é a função do exatamente. mindfulness.
Porque né? E a aí, quando gente você chama começa a de, fazer isso, oi, a gente chama de comer intuitivo, né? olha, Porque se aham, perdeu um pouco isso, né? isso. E quando As você começa a pessoas se estão. auto-reconhecer, você Uhum, consegue modificar os hábitos e ter a escolha. exatamente. Senão você Então, continua comendo o dia inteiro. uhum. Então, se o meu colega do lado abriu um pacote de bolacha ou um chocolate e eu escutei, que é o ouvido, eu vou primeiro respirar, simplesmente respirar, né? Prestar atenção na Uhum. respiração e reconhecer isso, mas ok, eu gosto desse barulho, Uhum. mas eu tô com fome, de fato? Será que isso, né, de fato, fisiologicamente, eu tô com fome? Ou será que eu vou comer só por comer? Será que é necessário? Aí é interessante o registro, o diário. Por quê? Se eu faço um diário, eu vou lá no meu diário, olho lá, nossa, eu tomei café da manhã, mas eu posso fazer um lanchinho da manhã, né? Por que não? Então eu Uhum. vou fazer meu lanchinho da manhã, já que eu lembrei agora, né? Vi o meu colega do lado abrir aí um pacote de bolacha, chocolate. Eu vou pegar o meu lanchinho da manhã. Então é importante, e aí esse meu lanchinho da manhã é algo que eu escolhi para mim, que pode ser, né, Uhum. algum alimento que vá saciar ali naquele momento, mas não precisa ser o que o meu colega está comendo, né? Então, ter Você essa fez uma opção. consciência alimentar faz toda a diferença. E melhora a sua relação, né, com você mesma, com a comida, porque o que eu vejo é que depois que a pessoa come, ela se julga, porque vem o É a julgamento, ressaca moral. e aí a gente tem um outro problema, né? Cria-se um outro problema. Então, o fato de saber o que vai comer e saber escolher é libertador, né? Traz uma Uhum. liberdade e você não fica, e não tem o julgamento, né? E também se cometeu, se comeu algo que não era legal, também não tem problema, né? Não é Eu acho também que para isso se fica. julgar, né? Esse julgamento ele está presente ali, acho que fica uma coisa pesada, né? Eu acho que não tem que também julgar, né? Essa questão, esse mecanismo aí do julgamento, né? Eu vejo com muita frequência no consultório, que é uma dinâmica muito parecida de outras compulsões também, né? Que quando a pessoa cometeu, né, entre aspas, um deslize, comeu o que não deveria, e ela se julga, vem essa ressaca moral, vem muita culpa, né? E uma sensação de fracasso. Eu não consigo, de novo eu errei, e aí enfiei o pé na jaca mesmo. Não, aí é importante assim que sempre que você está tentando mudar um hábito, vai existir uma recaída, vai existir Uhum. um erro. E aí que entra a questão da autocompaixão. Da compaixão, Seja autocompassivo. Como? sim. Ok, eu comi a bolacha de chocolate, tá tudo bem, mas assim, volta a sua, eu não gosto de dieta, para a sua reeducação alimentar, para a sua proposta, naquele momento, não é amanhã. Sim, Se segue o você baile, comeu, né? Segue em eu frente, não sei né? quanto que tem de caloria uma bolacha de chocolate, que faz de conta que tem 100, eu não preciso gastar mais 2.000. Eu posso parar no 100 e Sim. seguir a partir daí, né? A Outra gente dica também chama que eu acho. Oi, A como gente que chama de chama efeito isso? dominó, né? É O isso que que mesmo. Uhum. acontece? Por exemplo, segui, fiz o meu café da manhã bacana, né? Fiz o meu lanchinho da manhã, o almoço, mas quando chegou no lanche da tarde, pisei o pé na jaca. Aí Uhum. né, geralmente eu escuto, mas eu pisei o pé na jaca, então o jantar eu É, também já vou. foi junto. E não é isso, Não né? é isso. Para É ali. retomar, Exatamente. né? É retomar. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Ok, aconteceu, não julgue, se permita, né? Porque nós somos Uhum. humanos. E volta para sua rotina, né? Volta, pode se dar um abraço, né? Não se Uhum. julgar. E eu acho que o que é importante é perceber esses gatilhos. Por isso que é importante o registro. Então, com que frequência isso está acontecendo? Isso está acontecendo
só num determinado dia, está acontecendo todos os dias, e aí fazer essa relação, que é essa questão do Uhum. reconhecer, porque aí eu acho que fica mais fácil de lidar com isso, né? E aí de saber por que isso só acontece, né? Eu acho que é o autoconhecimento que você acabou de falar. Você falou do gatilho, acho que isso é muito importante. Vou fazer rapidamente uma prática muito rápida aqui com quem está assistindo. Ah, então vamos fazer. E Eu também vou fazer vamos aqui lá. com você. Não, eu também vou fazer junto. Então, porque o Mindfulness é Então isso, a vamos gente faz lá, junto. gente. É uma prática assim, quando vier um gatilho, ou por exemplo, eu estou aqui, levanto e vou automaticamente na cozinha, né? E vou pegar alguma coisa. Quando cheguei na cozinha, né? A gente vai fazer uma prática aqui rapidinho, que chama prática dos 3 minutos, que isso vai te trazer a opção, vai te trazer no momento presente, você vai poder parar, olhar para o que está acontecendo e fazer uma opção, tá? Então, como nós estamos provavelmente todos sentados, né? Então vamos sentar, deixar a coluna ereta, sem tensionar, Tá, tá? peraí. Olha um ponto, isso, a coluna ereta, Assim? mas isso, sem Tá, tensionar, deixa, porque assim, se eu deixo a coluna reta, eu evito aquela posição de relaxamento, né? Que essa não é a intenção de relaxar e dissociar. A intenção é de estar presente, né? tá. Baixar os ombros, olha um ponto à frente. A hora que achou Uhum. esse ponto, baixa levemente o pescoço para não tensionar a cervical. E eu convido vocês, se for confortável, fecha um pouquinho os olhos. Tá. Com os olhos fechados, a mão espalmada em cima da perna. Apenas, sem modificar nada, observe os seus pensamentos. Apenas observando o pensamento. Que tipo de pensamento que vem, que vai? Como é esse pensamento? Não precisa alterar, é só olhar para ele, observar o que sua mente está falando para você. Percebendo as sensações físicas, os sons internos e externos. E você pode levar sua atenção para a sua respiração. Apenas observando. Não é preciso alterar nada, apenas sinta o ar entrando, saindo. Percebendo os movimentos, quem respira mais, se é a barriga, se é o tórax. Só observando o ar entrando, saindo, a temperatura do ar que entra, do ar que sai. Quanto tempo eu levo para inspirar e para expirar? Apenas observando a sua respiração. E agora convide todo o seu corpo para respirar junto. Imagine que seu corpo respira inteiro. E vá percebendo as sensações do corpo, os sons do entorno, do ambiente, a temperatura, os pensamentos. Vá se trazendo de volta, abrindo os olhos e voltando. Voltei. Essa é uma Dá prática um, né? curtinha. Pois Muito é. bacana. Olha, né? Então, é a prática de 3 minutos, ela pode levar 1 minuto, 2, 3, mas é uma coisa rápida. O acesso está com a gente, né? É só parar. E essa prática você pode usar para várias coisas, né? Tá cansado, tá estudando, tá lendo, tá trabalhando, faz uma pausa, encosta na sua cadeira, faz. Chegou na cozinha, opa, né? Antes do impulso do pegar ali automático, sair comendo, faça essa prática. Isso te traz, né?
não dá para Traz nós uma sabemos como paz, que uma as pessoas se leveza, né? Uma sentiram, leveza. mas te traz para a consciência do aqui e agora, né? Então eu vou entrar em contato com o que eu estou sentindo, o que, que eu fui fazer, o que, que eu não fui. Eu posso escolher com consciência. Ah, então essa é a intenção, de trazer para o momento presente, sair daquele automático do buscar, do pegar com a mão, comer, sair comendo, e eu tenho uma escolha. E isso está dentro da gente. A gente pode aplicar, né? Não precisa Sim, de nada, né? E isso é é só tão, acessar. assim, esse acesso é para todos, né? Sim, E isso é, né? É como eu falei para você, isso dá liberdade, né? O nosso livre-arbítrio, né? escolha a Isso, liberdade, né? Ter liberdade em exatamente. escolher. E eu acho que as pessoas, de uma forma geral, com a rotina, enfim, com muita informação às vezes também, né? Muita informação de alimentação, do que pode, do que não pode, porque isso é proibido, porque isso, enfim, as pessoas perderam um pouco esse acesso, né? Sim. Essa percepção mesmo, né? Uhum. Você tem alguma Nossa, adorei pergunta, a sua Luci? técnica. Gostou? Que bom. É, Gostei, né? Uma gostei prática. bastante. É a prática dos 3 minutos, né? Rápido, a gente pode usar para. Essa prática também, né? Assim, para quem quer começar a praticar mindfulness, pode fazê-la várias vezes por dia, né? Então, que ela tem um efeito muito bom, né? Quando a gente faz várias vezes, aquilo que eu falei anteriormente, né? Se não fizer meia hora, 15 minutos, 10 minutos, faça 3 minutos. 3 minutos é melhor do que nada, né? 2 minutos, Então, né? Eu acho dois que, minutos. né? A questão do pensar, né? E deixa eu só parar e perceber minha respiração, já é um bom início. Sim, Depois, se eu alguém acho. quiser saber mais, quiser alguma outra prática, é só entrar aí no meu Instagram também, né? E até mesmo no direct, e a gente Uhum. pode conversar, posso passar algumas outras também. Tá? A gente pode conversar depois. Do Mindful Eating tem também umas meditações, né, guiadas, que são bem curtas também, tem de 1 minuto, tem de Uhum. 2 minutos, 3 minutos, que eu costumo também enviar para os pacientes. Se alguém também, né, quiser, manda um direct para mim que eu envio esse áudio, né? É interessante Uhum. para fazer antes da refeição. Eu vou passar aqui 3 técnicas de aplicação, né, que dá para fazer no dia a dia, para pôr em prática, né, essa Uhum. atenção plena, né, Isso. da alimentação. Eu vou falar aqui, então, essas técnicas, tá bom? Tá Na ótimo. verdade, são 3 dicas, né, para começar a colocar em prática. O primeiro, eu acho que eu já falei aqui, que é o registro do diário alimentar. Então, fazer um diário alimentar, eu chamo de diário de estilo de vida, que não é só para registrar o alimento, mas é interessante registrar atividade física, as emoções, né? É um diário mesmo, né? E eu acho que ele Uhum. funciona muito, né? Quando a gente registra, a gente melhora a nossa memória de alimentação. Quando você disse, Sim. né? Quando as pessoas beliscam ou consomem sem fazer, sem registrar, né? Sem de fato parar Aham. ali naquele momento, a gente não tem essa memória fica falha, né? Por exemplo, quando a gente pergunta, né? O que você comeu ontem? Geralmente as pessoas podem esquecer, a gente esquece, né? O que você comeu no café da Uhum. manhã? Então, quando você registra, você começa a ter uma consciência alimentar muito melhor, né? Isso foi identificado por vários estudos, tá? Segunda dica: comer em silêncio. Simplesmente ficar em silêncio e cronometrar o tempo. Então, começar cronometrando e ir aumentando esse tempo de refeição. O nosso organismo leva 20 minutos para ter a saciedade gástrica.
Então, se a gente se alimenta e termina essa refeição antes de 20 minutos, a gente não teve uma saciedade completa. Então, aí não é fome, é vontade de comer. Então, termina a refeição, tem a sensação que ainda está com fome e repete a refeição. Então, o simples fato de cronometrar a refeição e ir aumentando esse tempo, aumentando, né, a mastigação, então mastigar mais devagar, né? Uma dica é até apoiar o talher. Então, apoia o talher na mesa e mastiga, presta atenção nessa mastigação. São coisas que parecem muito simples, né? Mas que funcionam, que de fato funcionam, e que às vezes é tão difícil de colocar na prática, né? Então, cronometrar é bem interessante. Às vezes as pessoas se surpreendem, né? Nossa, eu como em 5 minutos, mas você precisa de 20 minutos para ter saciedade gástrica. E aí tá a explicação por que sente fome depois de comer, né? Então, isso é importante. Outra prática interessante e que dá resultado é fazer uma respiração, né, antes da escolha alimentar. Então, sempre que estiver próximo ao momento da refeição, prestar atenção na respiração, ou fazer uma prática, por exemplo, de meditação guiada, de um áudio, ou até essa técnica que você acabou de colocar aí também é interessante, né? Sim. Tomar água, né? Então, assim, tomar água antes da refeição, ficar em silêncio, porque isso vai aumentar a consciência alimentar, vai melhorar a escolha pelos alimentos, né? Foi identificado, né, em vários estudos que as pessoas que praticam o mindful eating, que faz, né, que essa prática da atenção plena, ela melhora as escolhas alimentares. Por quê? Porque aumenta essa consciência alimentar, né? Então, essas 3 dicas aí aplicadas no dia a dia, elas de fato dão resultado. E é algo que só depende da gente, não precisa de nada, né? Que dá para colocar aí no dia a dia. No Mindfulness, o que a gente preconiza, né, é assim que viver o momento presente, né, o aqui e o agora. É uma coisa de cada vez, né? Então, se eu optar agora em comer, então comer é hora apenas de comer e nada mais, né? Então, apenas coma, nada mais. Deixa o celular de lado. Ele está sendo um grande vilão hoje na alimentação e numa série de coisas. Você está comendo e está no celular, você não está prestando atenção no que você está comendo. Você não está prestando atenção na hora da saciedade. Você come a mais, não percebe, né? Dali a pouco volta a ter fome porque nem percebeu que comeu. Tá? Então, hora de comer, atenção desde a hora que faz o prato. O Mindfulness Eating começa antes da alimentação. O que eu quero comer? Deixa eu fazer meu prato com consciência. Tá? Então, fazer um prato com consciência. Uma coisa que eu acho que é muito importante, o tamanho do prato. Tá? Às vezes você vai no quilo, é aquele prato gigante, e a nossa tendência, porque a fome do olho, né? A gente enche o prato de uma determinada quantidade que a gente sabe que vai comer. Só que aquele prato engana, a gente vai pôr igual de casa e o de casa é menor. Sim. Então, prestar atenção no tamanho do prato, o que eu estou colocando, tá? Que tipo de alimento. Se eu for num quilo, eu peço aos pacientes, passa, olha tudo primeiro, escolha o que você vai comer. Quando a gente... Você vai ver uma coisa que você gosta e vai Sim. pondo. Quando a gente faz esse registro com o olhar, né? Então, chego num restaurante por quilo, por exemplo, primeiro você faz o registro, né? De todos os alimentos. O que eu vou comer? Faço uma escolha. Aí você fez o registro e você automaticamente vai começar a pensar nas suas escolhas. Respira, né? Isso. Fica Eu em gosto disso, mas eu silêncio. gosto daquilo também. Mas, Exatamente. né, não dá. Eu tenho que Aí fazer você uma opção. começa
E isso faz toda a diferença, porque quando você pega a refeição por impulso, simplesmente chega e já começa a se servir. O nosso cérebro não teve tempo Uhum. de fazer esse registro, né? Isso é muito importante. Fez o prato com consciência, senta, apenas coma. Outra questão, né, que são as crenças negativas, como elas interferem, chegou num determinado ponto do prato, onde deu aquela sensação de saciedade, ou seja, não estou mais com fome, para de comer. Para, não se force a comer, porque tem que limpar o prato, não pode deixar resto, etc. Né? Então, porque tem gente passando fome, o resto do meu prato não vai matar a fome do mundo. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. É melhor a comida virar lixo no lixo do que lixo no meu estômago. Uhum. Então, bateu a sensação de saciedade, não se force a comer, né? Então, tá tudo bem, vai sobrar comida, não faz mal. Aliás, né, Sim. sobrar comida é importante, melhor do que eu limpar totalmente o prato. Eu posso fazer um prato menor na próxima refeição. E assim eu vou Uhum. adequando aquilo que eu preciso. Quando eu faço Exatamente. isso, é se dar o parabéns porque você está comendo de forma mindfulness. Porque você está atento ao seu tamanho da fome, aquilo que você está comendo e a sua necessidade. Tá? E isso é modificar, né, os hábitos alimentares. Nós demoramos Sim. para ter maus hábitos e também demoramos para nos livrar Para essa deles. Tem que ter mudança, essa né? paciência, exatamente. A mudança ela não Exato. acontece, né, do Não, dia para a é um noite. processo. Não, mudança é processo, ok? E aí vem a compaixão, né, com a Autocompaixão, mudança. né? Então, ok, né? Tá tudo bem comigo que eu estou mudando, que eu estou melhorando, que se eu, né, derrapei, se eu cometi um lapso e comi o que não devia, tá tudo bem também. Não vou perder o mindfulness eating por isso, não vou, né, perder a minha dieta por isso. Tá tudo certo. Errar faz parte. Ser Sim, compassivo é um aprendizado. eu acho que só o fato de buscar a mudança, né, de começar esse autoconhecimento, de ir em busca de ajuda, né, é entrar Uhum. no processo já é uma vitória, né? E Com certeza. então isso é super importante porque vai acontecendo aos poucos e às vezes a pessoa ela, né, eu acho que quer um resultado muito rápido ou imediato, e não Não é tem. imediato, né? Quanto tempo a pessoa demorou para chegar até aqui? Então, né, eu acho Sim. que é por isso que é importante essa autocompaixão que você mesma disse, né? Sim, porque isso essa mudança é pensar assim, é um processo para o resto da vida. Não é a curto prazo. As pessoas pensam em dieta com curto prazo e isso não funciona. Por isso que fica o efeito sanfona. Quando eu estou falando de mudança de hábito, né, e mudar o meu estilo de vida, é um processo mais longo, mas que vem para ficar, né? Então o Sim, é para resultado é para sempre, sempre. Exatamente. porque é a É isso que sua funciona. escolha, né? E a gente faz Sim, escolhas o tempo todo. sim, exatamente. Então, Eu estou é sem isso. relógio aqui. Você sabe quanto que a gente tem de tempo, Rosa? 3 minutos. Três É, minutos. Acho que a gente já pode então acho que a começar gente já a pode despedir para encerrar. não deixar ninguém no ar. É, Tem 3 minutos. Ô, bom, Lucio, eu agradeço muito o convite. adorei o Acho que foi. bate-papo com você. Eu também, como sempre, né? Então, acho que as nossas conversas são sempre gostosas e produtivas. Eu espero Sim, que tenha acrescentado também para quem pôde assistir. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, sem problema nenhum. Vou ficar sim, pode agradecida. mandar aqui, né, pode deixar um comentário, pode mandar pergunta no direct, né? Então, estamos aqui, né? Tá bom? Eu vou ter que então que Isso, encerrar já, a gente já vai se isso. despedir e eu vou deixar gravada a live. Ela fica aqui gravada por 24 horas e depois vai ficar aqui no Instagram, tá bom? Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela atenção e obrigada, Luci. Grande beijo a todos. Beijo. Beijo. Tchau.